que o Senhor nos oriente, que o Senhor fale com esse povo, que essas pessoas saiam daqui hoje revigoradas, renovadas, cheias da Tua presença santa, em nome de Jesus, amém. Então hoje nós iremos falar sobre o agir invisível de Deus, amém? Qual tem sido o problema do ser humano, gente? Ele quer que Deus trabalhe do seu jeito. E nós temos que entender, pessoal, que até quando você sai de uma região para outra, você há de convir comigo que as pessoas trabalham de forma diferente. Por exemplo, se você for para o exterior, você vai ver que a maneira que eles trabalham em outros lugares é diferente da maneira que trabalha onde? Aqui no Brasil. Você vai para um país lá fora, é totalmente diferente a maneira que as pessoas agem, a maneira que as pessoas trabalham. Não que o Brasil seja pior ou lá seja pior, mas é porque são culturas diferentes. Agora, imagine se há diferença de ser humano para ser humano, se há diferença só porque um vive num país e outro vive em outro, esses seres humanos já agem de forma diferente, quem dirá diferença entre Deus e o ser humano? Mas qual é o problema, muitas das vezes, dos cristãos? É quererem que Deus faça do seu jeito. E muitas vezes, quando essa pessoa não vê o agir de Deus do seu jeito, o que essas pessoas fazem? Elas entram em crise. Elas começam a achar que Deus não está olhando para elas, que Deus se esqueceu dela, que Deus não está cuidando delas. Mas a verdade é, pessoal, se Deus não estivesse cuidando de você, nem aqui você estaria. O fato de você estar aqui nessa noite já mostra o cuidado de Deus para com a sua vida. Só de você estar ouvindo a palavra que você está ouvindo hoje, é Deus dizer: meus filhos, eu estou cuidando de vocês. Só que vocês têm que entender que a maneira que eu trabalho, a maneira que eu ajo, é diferente da maneira que vocês acham que devem agir. Por isso que ele diz aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 11, a partir do versículo 5, diz assim: assim como tu não sabes o caminho do vento, eu pergunto para você, você sabe o caminho do vento? Hein? Geralmente, por exemplo, você sabe que o vento está vindo noroeste, está vindo sudeste, não é assim? Geralmente aqui o pessoal, o pescador, muitos conhecem, pessoas que moram na praia geralmente sabem, está vindo um noroeste, está vindo isso, está vindo aquilo, não é assim? Só que você não sabe o caminho do vento. Você não sabe por onde ele vem. Mas eu pergunto, você sente o vento? Você sente, pessoal? Você sente. Mas você não sabe o caminho que ele vai vir. Quando você menos espera, o vento bate sobre você. Às vezes você não está nem esperando, bate uma brisa sobre você. Não é assim? É. Você menos espera, bate um ventinho sobre você. Assim é o agir de Deus. Por isso que ele diz assim: assim como você não sabe o caminho do vento, e ele fala mais uma coisa: nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida. Gente, isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e Deus já sabia que o ser humano não conseguiria entender como se formam os ossos na barriga de uma mulher, de uma criança na barriga de uma mulher. O ser humano pode ter a tecnologia que for, não vai descobrir como é. Sabe por quê? Porque é um mistério de Deus. E o mistério de Deus, o ser humano não vai conseguir descobrir. Assim como tentam descobrir o segredo de grandes marcas, tentam descobrir qual é o segredo delas, e os seus donos seguram as 7 chaves, assim é Deus. Ele não conta o seu segredo, o segredo do seu poder,
o segredo da sua grandeza. Teve uma pessoa que tentou subir no trono de Deus e descobrir esse segredo e pegar o segredo de Deus, que foi Satanás, e de lá mesmo ele foi atirado para a terra. Então nós não podemos querer saber como Deus age. O que Deus quer é que você faça o que está escrito lá em Hebreus 11. Deus, ele diz que a fé é o quê? A certeza de coisas que se esperam. Então você tem que ter a fé de que aquilo que você espera vai acontecer. Eu estou buscando o meu Deus, eu estou confiando no meu Deus, então eu tenho que esperar que aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, o meu Deus vai me conceder. Essa é a fé que Deus quer que o cristão viva. Amém? Porque como você não sabe o caminho do vento, como você não sabe como se formam os ossos de uma criança na barriga de uma mãe, olha só o que ele diz para a gente. Olha só. Nem como se formam os ossos do ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus. Olha só. Não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Você não vai descobrir como Deus age. Até porque, se Deus fosse previsível, gente, então seria fácil acreditar nele. Porque você descobre, agora Deus está agindo. Agora Deus não está agindo. Deus não quer que o cristão viva assim. Deus quer que o cristão viva pela fé. E o que é a fé? Certeza de que Deus vai agir, de que Deus vai fazer. Como? Não sei. Porque o agir de Deus é quando você menos espera. Amém, pessoal? E olha, Deus trabalhando assim, sabe o que tem acontecido? Sabe o que tem acontecido, pessoal? O diabo não sabe quando Deus vai agir. O ser humano não sabe como Deus vai agir. Por isso que a Bíblia fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Porque a pessoa não sabe quando Deus vai abrir a porta. Até a vinda dele, o que Jesus falou, pessoal? Nem eu sei. Jesus falou, nem eu sei quando eu vou voltar. Só quem sabe é quem? O Pai. Olha como é forte isso, pessoal. Deus não contou nem para Jesus quando vai ser a volta dele. Eu acredito que Jesus fica lá do lado de Deus. E aí, Pai, agora? Pai, mas olha só, está acontecendo tanta coisa ruim lá embaixo. Deixa eu ir agora buscar meus filhos. Está dando para entender, gente? Mas Deus lá, segura, meu filho. No momento certo, na hora certa, quando você menos esperar, eu vou agir. Porque Deus é assim, Deus não é previsível. As obras de Deus não são previsíveis, pessoal. As obras de Deus acontecem, diga com o pastor, as obras de Deus, a frase, as obras de Deus acontecem quando menos se espera. Amém? Porque quando a pessoa faz isso, quando a pessoa, gente, ela está esperando que Deus faça, não é fé. A fé é a certeza que Deus vai estar agindo quando você menos esperar. E Deus, pessoal, nos surpreende todos os dias. Quantas surpresas eu já tive de Deus. Quando eu menos esperava, Ele foi lá e agiu. E posso falar? Às vezes quando a gente espera, Ele não faz. E Ele justamente faz isso para quê? Para dizer o seguinte, está vendo, meu filho? Espera não, porque vai ser quando você menos esperar. Quando você menos esperar, o meu poder vai descer e vai agir na sua vida. Que Ele só precisa que você creia, que você confie. Amém? Tanto é que no livro de Isaías, se você tem a Bíblia, Isaías 55, gente, é bem na frente, é o próximo livro, é Cânticos de Ave Isaías. Isaías 55, 9, ele diz assim, olha só que forte. Isaías 55, 9. Posso ler? Diz assim, porque os meus pensamentos, versículo 8, perdão, vou ler um antes. Porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos
os meus caminhos, diz o Senhor. Olha o que Deus está dizendo para a gente: meus caminhos não são seus caminhos. E é interessante, pessoal, que tem gente que está dizendo para Deus, acho que está querendo ensinar Deus, Deus, Jesus, é assim, ó, é assim que eu quero. É assim que eu quero que o Senhor manifeste o teu poder. E deixa eu falar uma coisa para você: não vai ser, gente, como você quer. Vai ser do jeito de Deus. E posso falar uma coisa para você? O jeito de Deus é muito melhor. Amém? O jeito de Deus. Você vê, pessoal, que uma criança, quando a mãe vai fazer o primeiro pré-natal, parece que é uma bolinha, não é assim, pessoal? Mas você já vê lá o coraçãozinho. Não foi assim, senhor Alexandre? Só que a esposa está para ter filho agora. Não é? Um coraçãozinho. A primeira vez já bate forte. Já bate forte. Você é pequenininho. Você vê uma bolinha assim. Daqui a pouco vai se formando, vai se formando, vai se formando. Não é assim, gente? Daqui a pouco tem um milagre de uma criança ali. Assim é Deus. E nasce perfeito, os dedinhos tudo bonitinho. Nasce perfeito. Porque Deus é perfeito. O nosso Deus é perfeito. E Ele espera que você creia que Ele vai fazer o perfeito na sua vida também, que Ele não vai falhar contigo, que Ele não vai falhar com você. Amém? Então ele continua dizendo, olha só: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, o que, gente? Mais altos que os vossos pensamentos. Você está pensando aqui, Deus está pensando, não dá nem para medir. Nós estamos pensando aqui, Deus está pensando muito alto. Às vezes você está pensando, às vezes a gente está desesperado por um probleminha que a gente está vivendo. Deus lá do céu está dizendo: meu filho, eu já estava esperando uma coisa muito maior para você. Eu já estava esperando uma coisa muito maior, e você está preocupado com coisa pequena. Você está preocupado com esse probleminha que você está vivendo, e eu estou dizendo que eu tenho coisa muito maior para te dar. Ele espera só que você acredite nisso, que você confie nisso. Eu sei, gente, o pastor, não pense que você que é pastor não vive luta. A gente vive cada luta, a gente vive cada momento difícil. E posso falar uma coisa, às vezes parece que realmente aquilo que você quer não vai acontecer. E você fica naquela agonia: meu Deus do céu, eu tenho tal coisa para resolver, eu tenho tal situação para resolver, e parece que nada acontece. E quando a gente menos espera, Deus vai lá e manifesta o poder dele. Muito maior do que esperamos. Porque Deus é assim, Deus tem um cuidado para com cada um de nós. Só que se você começar a tentar ver como Deus age, você vai ficar desanimado. Se você começar a tentar achar o jeito que Deus trabalha, você vai ficar desanimado, vai ficar triste, às vezes você vai se aborrecer até com Deus. Tem pessoas, eu já vi pessoas dizendo que saíram da presença de Deus porque ficaram com mágoa de Deus. Porque Deus não fez do jeito que ela queria que fosse feito. Só que aquilo que eu disse, gente, às vezes falando assim, parece: pastor, então e se Deus quiser o meu mal? Nunca Deus vai querer o seu mal. Não, pastor, mas está lá na Bíblia que Jó passou por momentos difíceis. Verdade. Mas se você não sabia, o que Deus passou, o que Jó passou, fez Jó ser um homem muito melhor. As lutas que Jó passou fez a comunhão dele com Deus aumentar. E depois, o que ele tinha perdido, Deus foi lá e deu tudo em dobro para Jó. Deus não fica em dívida com ninguém, gente. Deus não deve para ninguém. Não tem um ser humano que pode dizer: Deus está me devendo. Mas Deus age de forma diferente. Deus até permitiu que Jó passasse por aquela situação, porque Deus queria que Jó crescesse com ele, vencesse aquela luta para mostrar a glória de Deus para o mundo. Amém? Continuando, aí ele diz assim: porque assim como descem a chuva
Olha só, e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual a designei. Amém? Então diga assim com o pastor: a palavra de Deus nunca volta vazia, ela sempre prospera. Se você toma posse da palavra com você, você vive a palavra dentro do seu interior, essa palavra não vai falhar com você. Eu quero dizer uma coisa para você, gente: Deus nunca vai falhar contigo. Deus nunca vai falhar com você. A verdade é que quem tem falhado com Deus somos nós. Somos nós que nos desanimamos, somos nós que às vezes murmuramos quando não podemos murmurar, somos nós que às vezes desistimos da nossa fé, paramos de orar, paramos de jejuar, paramos de ser fiéis a Deus, e nós não podemos deixar de fazer isso. Porque a Bíblia diz que ainda que você deixe de ser fiel, Deus permanece fiel. Deus nunca vai deixar de ser fiel. Amém? Deus nunca vai deixar de ser fiel. Só que está escrito no livro de João. Olha só o que está escrito no livro de João, é a última passagem para a gente ler. Evangelho de João, versículo 13, ele diz assim. Evangelho de João, capítulo 13, ele diz assim, versículo 7. Respondeu-lhes Jesus. João 13, 7. Respondeu-lhes Jesus. Diga para o pastor: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então vamos lá. O que Jesus está dizendo aqui? O que eu faço agora, você não entende, você não sabe. E realmente, ninguém entendeu Jesus ter ido lá na cruz e morrido por todo mundo. Ali, pessoal, nem o diabo entendeu. Lembra que eu falei que Deus é imprevisível? O diabo não sabia de tudo aquilo que ia acontecer. Na verdade, pessoal, ali o diabo estava gostando, porque ele pensou: derrotei o Filho de Deus. Consegui levar o Filho de Deus para uma cruz, estou fazendo o Filho de Deus sofrer. E mal sabia ele que era Deus lá do céu está dizendo: mas é isso mesmo que eu queria, diabo. Porque o meu filho vai passar por aquilo, mas ele vai vencer e vai tomar posse de toda a vitória. Amém, gente? Inclusive você vai ser vencido na cruz, tá, diabo? O que Adão deu na sua mão quando pecou, o meu filho vai tirar agora. O que Adão te deu, meu filho vai tirar. E quando o diabo menos esperava, quando Jesus disse: a ti entrego o meu espírito, vocês lembram o que aconteceu, pessoal? Houve trevas, houve raios, trovões, trovejou aquele dia, a terra rachou, o véu do santuário rasgou. O que era o véu? Somente quem podia subir no altar era o pastor, era o sacerdote. E uma vez por ano, quando o véu se rasgou, Deus disse: agora eu dou abertura para todos os meus filhos terem acesso a mim. Hoje você tem acesso direto a Deus. O diabo que pensava que estava vencendo, na verdade ali ele estava sendo vencido. Por isso que Jesus falou: o que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Depois você vai entender a grandeza do meu poder na sua vida. Amém? Às vezes tem coisas que você não entende agora. Como por exemplo, você pede uma coisa e aparentemente não chega naquele momento, mas Ele quer que você confie que vai chegar. Vai chegar, a obra vai ser realizada. Como eu disse, nós não estamos servindo qualquer Deus, nós estamos servindo o Deus do impossível.
filhos creem nisso. Confie nisso. Não procure entender a forma que Deus age. Só creia que Ele vai agir. Amém? Então eu quero fazer uma oração agora para você que diz, pastor, eu quero passar a viver essa fé. Porque eu sei que não é fácil. Eu sei, porque é mais fácil a gente acreditar no que está vendo, gente. E geralmente o que nós vemos diante de nós é o problema. É ou não é? Às vezes o que nós vemos diante de nós é aquilo que nós pedimos e ainda não aconteceu. É difícil viver pela fé. Não se consegue viver pela fé, às vezes nos primeiros dias, nos primeiros meses que você está buscando a Deus. Você vai aprendendo com situações a viver pela fé. Mas quando você consegue realmente viver pela fé, você sabe, você passa a viver uma vida com Deus de vitória. Porque você sabe que tudo que você quer, a seu tempo, vai acontecer. Amém? Fique de pé, por favor. Vamos buscar a presença do nosso Deus.